Eu sou Marivânia Pita e você está no canal Experiências. Esse vídeo é um vídeo de inauguração deste canal. E toda inauguração tem festa, então vamos fazer a nossa festa juntos. É isso, você está comigo fazendo festa para este canal, fazendo a nossa inauguração. Esses são os nossos mascotes. Esse é o Mildinho e essa é a Mildinha. Eles são personagens de histórias infantis e nós estaremos aqui também apresentando para vocês. O nosso canal tem o objetivo de compartilhar comentários de livros, de alguns livros, e alguns deles eu trouxe para poder mostrar para vocês. Olha, O Silêncio de Adão, Mentiras que as Mulheres Acreditam, O Mundo, a Carne e o Diabo, de Russell Shedd, Como Vencer Gigantes e muitos outros livros. Esse, Estourando as Bolas Coloridas, que inclusive é da minha autoria, e muitos outros livros nós estaremos aqui comentando, compartilhando com vocês o estudo desses livros e, claro, aprendendo com vocês também. O propósito que nós temos hoje de estar inaugurando nosso canal é também justificar e apresentar o nome Experiências. Por que nós escolhemos este nome Experiências? Eu me baseei no texto de Jorge Bom Dia. O texto tem o título de Notas sobre Experiências e o Sabor de Experiências. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto. Eu fiz aqui um apontamento, quero compartilhar com vocês sobre o que ele fala sobre experiência, que é uma experiência interessante. Bom, antes de falar sobre experiência, Bom Dia ele fala que é importante a gente começar a ver a educação a partir do par experiência e sentido. Bom Dia ele é um pedagogo, né? Ele é doutor em pedagogia e ele nos traz essa nova forma de pensar a experiência, de pensar o aprendizado, né? Uma nova forma de conhecer educação. Mas nós vamos ficar somente na palavra experiência, que é o nosso objetivo aqui. Então, ele fala sobre a questão de experiência, que antes dele dar o significado, né, sugerir um significado sobre a palavra, ele diz o que é palavra para ele. Então, ele fala que ele crê no poder das palavras, né, na força das palavras, que fazemos coisas com as palavras e que as palavras fazem coisas conosco. Essa questão de crer no poder das palavras, nós ouvimos falar isso e nós sabemos que a palavra tem poder, né? Temos que pensar no que falamos, saber o que falamos. Então, ele fala isso, que até o nosso pensamento, nós não pensamos pelo pensamento, mas pensamos pelas palavras. Porque pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, mas é, sobretudo, dar sentido àquilo que somos e ao que nos acontece. Claro, né? Nós temos que saber e dar sentido àquilo que acontece conosco. Então, assim, para ele, as palavras são mais do que um símbolo para nomear coisas, né? Para nomear objetos, para nomear pessoas. Elas são o sentido ou não sentido dado a determinada coisa, ação ou emoção. Então, quando a gente pensa em palavras, a gente pensa no significado da palavra, não no símbolo, né? Em codificar e decodificar uma palavra, né? Quais são os símbolos usados para poder formar aquela palavra, mas no sentido que ela nos dá. Então, ele mostra o seguinte sobre a questão de experiência, quando ele passa a falar sobre a palavra experiência, já que a palavra dá sentido à coisa, à ação ou à emoção. Então, ele diz o seguinte, que a experiência, ela é algo que nos passa, nos toca e nos acontece. Tá vendo? Porque a experiência não é o que passa, o que acontece,
o que nos toca. É aquilo que nos passa, nos toca, nos acontece. Ele coloca muito essa questão porque é assim que nós vamos ter experiência verdadeira. E ele também nos apresenta 4 razões do porquê a experiência está sendo cada vez mais rara de acontecer. Então, nessas 4 razões, ele aponta o excesso de informação, ele aponta o excesso de opinião, ele aponta a falta de tempo e ele aponta também o excesso de trabalho. Então, quando ele fala sobre o excesso de informação, é porque o sujeito ele tem tanta ânsia de saber coisas e não de experimentar coisas. Então, que ele vive por ter informações, por buscar informações, né? Então, ele fica com aquela ânsia de buscar, de ter, de correr atrás de informações. Ele só se preocupa de ter bastante informação e cada vez mais ele quer ser melhor informado. Mas essa obsessão pela informação, né, pelo saber, que aí o saber não é um saber de sabedoria, é um saber de informação. A única coisa que ele consegue com tanta informação é que nada aconteça com ele. Então, como o Bom Dia fala que experiência é o que nos acontece e quem só fica atrás de informações, nada lhe acontece, então vai faltar aí experiência para ele. Outro ponto que ele nos apresenta, que é o segundo ponto, é o excesso de opinião. Então, assim, o sujeito moderno, ele é informado e, além disso, ele opina. Então, se ele é informado e opina, ele passa a ser uma pessoa altamente crítica, né? Ele vai ser uma pessoa que que critica tudo, que critica tudo que passa, tudo que ele observa, ele vai criticar. Por quê? Porque ele está informado, né? Mas ele tem essa informação que foi falado anteriormente. Não é um saber de sabedoria, é um saber de informação. Então, esse par informação e opinião é algo que a gente pensa que é aprendizagem, mas ela vai só se reduzir numa coisa muito séria e que acontece muito nas escolas, e que a pessoa está informada, ela pode opinar, mas ela só vai opinar para dizer se ela é contra ou a favor. É óbvio que vai ter uma justificativa, né? Que a pessoa vai justificar, mas ela só vai saber dizer isso. Eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra por isso, 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 eu sou a favor por isso, isso, isso. Então, esse par, informação, opinião, ela permeia a ideia de aprendizagem, né? A gente pensa nessa questão de aprendizagem sabendo e opinando dessa forma. O terceiro ponto, a terceira razão que ele nos apresenta é a falta de tempo, que eu já tinha falado anteriormente. Então, assim, como a pessoa ela está com muita vontade de ter informação, ela vai passar o tempo dela toda em busca de informações. Então, ela vai ficar com essa obsessão por novidade, vai ficar com obsessão pelo novo, né? Tudo que caracteriza o mundo moderno, ela vai querer saber, né? Então, essa questão, essa obsessão acaba fazendo que a pessoa fique impedida de ver, de analisar, de buscar, de contemplar as conexões entre os acontecimentos. E isso é bem sério porque quando a pessoa ela tem essa obsessão por informações e acaba não tendo tempo para fazer algumas coisas que eu vou dizer daqui a pouco, ela também acaba tendo um pouco de falta da memória. A memória acaba se esvairindo. Por que isso? Porque cada acontecimento que aparece, a pessoa esquece do anterior. Então, aquilo que já foi, aquele acontecimento, aquela informação já passou. Então, ela já não se lembra mais. Por quê? Porque a mente dela está querendo demais novidades. Então, isso também afeta a questão de memória. Então, assim, o sujeito, ele fica sem tempo para poder ver aquilo que está ao seu redor, ele deixa de ver as coisas importantes, ele deixa de ver detalhes, porque ele não tem tempo para outra coisa a não ser para buscar essas informações e está assim.
Então, ele passa a ser um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um curioso, impenitente, eternamente insatisfeito. Então, ele vai ser uma pessoa que tem informações, que opina, mas ele não tem tempo, porque o tempo dele só é para buscar essas coisas, né? O outro ponto, né, a outra razão que Bom Dia nos apresenta é também que a experiência acaba sendo rara pelo excesso de trabalho. Então, quando ele fala que a questão do trabalho, que a gente não pode confundir experiência com trabalho, né? A experiência, ela não é trabalho. O trabalho que ele está dizendo aqui é aquele trabalho que faz com que a pessoa fique sempre querendo buscar informações. Não é o trabalho emprego, é o trabalho de estar ocupado, buscando sempre estar informado. Né? Por isso ele opina, por isso ele não vai ter tempo. Então, as pessoas confundem, existe isso de confundir experiência com trabalho. Então, assim, o sujeito moderno, além de ser um sujeito informado que opina, além de estar permanentemente agitado e em movimento, é um ser que trabalha. Né? Por que esse trabalhar? É porque ele quer conformar o mundo, ele quer mudar o mundo à sua maneira, para que o mundo se encaixe às suas ideias, aquilo que ele acredita. Então, ele é uma pessoa que trabalha com esse objetivo. Então, assim, Bom Dia ele discorre também falando que a pessoa que está sempre nessa situação, ela sempre vai estar em busca de ação, ela não vai conseguir ficar plena, ela vai querer sempre estar pronto a fazer algo, ela sempre vai estar olhando para a ação, ela vai estar sempre olhando para a produção, e a experiência acaba não sendo isso, como ele já tinha falado, né? Se a pessoa ela está no trabalho, nada está acontecendo com ela, né? Ela está ali, mas só buscando informação, opinião, porque ela vai poder dar opinião. Então, ela não vivencia, ela não relaxa, ela não busca vivenciar, sentir aquilo que está passando com ela. Então, assim, o que a experiência ela possibilita algo que nos acontece, ou nos toque e requer também algo que cria uma interrupção. Por quê? Porque a experiência ela requer algumas coisas, ela requer a gente parar, ela requer a gente parar para pensar, para olhar, para escutar, para pensar com mais calma, para ouvir com mais calma, né? Então, há tudo isso que a experiência exige da gente sentir devagar, experimentar com muita paciência, né? Vivenciar aquilo que está acontecendo conosco. Então, Bom Dia, ele dá essas 4 razões para dizer que hoje a experiência está bem rara. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as pessoas não estão tendo experiências, né? As pessoas elas estão só em busca de algo raso. E o ser humano precisa vivenciar e ter experiências. Né? E ele também fala assim, quem é o sujeito da experiência? Né? Quem é esse sujeito? Quem é a pessoa que vai vivenciar a experiência? Ele coloca que é o sujeito exposto, né? Porque é uma pessoa que vai estar... que não se preocupa em se expor, não se preocupa em viver. Então, assim, ele coloca bem assim, vou ler aqui para vocês. Do ponto de vista da experiência, o importante é a exposição, nossa maneira de expormos, contudo, o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Né? Então, assim, a pessoa ela precisa se expor para poder experimentar, ela precisa do toque, ela precisa que aconteça algo nela, ela precisa que algo passe com ela, ela tem que vivenciar. Então, é incapaz de experiência aquela pessoa que nada lhe passa, né? Que nada lhe acontece, que nada lhe tocou, que nada acontece, é uma pessoa que não vai ter experiência, nada afeta, nada vai ameaçar, então nada ocorre com aquela pessoa. Então, Bom Dia ele mostra para nós essa questão
de que o sujeito só vai ter experiência se ele se arriscar. Não é assim? Agora vamos falar sobre a palavra em si, a palavra experiência, né? A palavra experiência, segundo o Bom Dia, vem da palavra esperiri, que é provar, experimentar, né? A experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta e que se prova. Então, essa situação do experimentar, da palavra em si, experiência, já está dizendo que é experimentar. Eu vou falar mais sobre a questão etimológica dessa palavra mais adiante. Martin Heidegger, ele foi filósofo, escritor, ele fala a seguinte frase, né, a seguinte situação sobre a questão da experiência. Então, fazer experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Podemos ser assim transformados por tais experiências de um dia para o outro, ou no transcurso do tempo. Então, quando a gente pensa que a experiência é algo que nos apodera, é algo que nos transforma, é algo que nos modifica, então a gente pensa que aquilo que eu falei anteriormente, né? Sobre informação. A informação transforma você? As informações que você obtém, ela modifica a sua forma de ser? E quando eu falo modificar a forma de ser, é modificar a forma para melhor, evidentemente, né? Modifica pensamentos, dá margem para você ouvir mais, falar mais, viver, né? Então a gente tem isso para poder estar pensando também. A experiência é aquilo que nos passa. Eu estou sempre repetindo porque é bom a gente saber isso. É aquilo que nos passa, aquilo que nos acontece e aquilo que nos toca. Então, a pessoa, ela só vai ter a experiência, o sujeito da experiência, ele está, portanto, aberto à sua própria transformação. Como eu falei, eu quero dizer aqui para vocês um pouco mais sobre a etimologia da palavra experiência, que eu busquei também aqui sobre a palavra experiência. Olha, nós já sabemos que experiência é aquilo que nos passa, nos toca e nos acontece, né? Então, aqui, experiência. Olha, experiência no latim, tá vendo? Então, o que significa essa palavra? Vamos lá. Ex significa fora. Peri significa limite. Entia, ação de conhecer. Então, quando a gente observa essa questão aqui, no que significa a palavra experiência, então nós vamos observar o quê? Que a experiência é algo que está fora, é algo que está na parte fora do que nós estamos acostumados e que é uma ação de conhecer, né? Então, que é algo que é a questão do peri, que é aquela questão do limite, né? Então, aqui eu coloquei algo que é esse ponto que, para mim, é bem importante e eu quero chamar a atenção de vocês. Claro, agradecendo de você estar aqui conosco, né? Mais uma vez, quero agradecer de você estar aqui ouvindo o que eu estou dizendo, falando, compartilhando com essa inauguração. Como é o primeiro vídeo, a gente fica ainda meio amadora, sem ter muito gingo aqui com vocês, mas isso é com o tempo, né? Que a gente vai pegando jeito, vai pegando a experiência. Então, assim, se a experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos acontece, o que nos passa e aquilo que nos transforma, eu fiquei imaginando como é obter experiência com Deus. E eu cheguei numa conclusão. A experiência com Deus acontece na adoração.
né? Por quê? Porque a experiência é provar, é experimentar. E você e eu experimentamos Deus em que momento? No momento da adoração. Porque a gente adora aquilo que a gente passa a conhecer. E quando a gente passa a conhecer, a gente passa a experimentar. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento que nós temos de experimentar a bondade de Deus, experimentar a sua justiça, experimentar o seu companheirismo, o seu amor, né? E quando eu falo assim a questão de adoração, por quê? O que é adoração? Adoração é expressar honra a Deus através do respeito, reverência e devoção genuína, né? Então, quando a gente adora, a gente está expressando tudo isso para Deus. E naquele momento de adoração é o momento que nós estamos obtendo experiência com Deus, nós estamos experimentando a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 3, nós lemos o seguinte: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, assim, olha aí, já provaste que o Senhor é benigno? Não tem como a gente não ter uma experiência com Deus e não querer ter mais e mais experiências com Ele. Então, assim, só adorando ao Senhor é que nós vamos ter experiências com o Senhor. E observa uma coisa: quando nós adoramos a Deus, acontece algo importante. Eu sei que não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas que adoram a Deus. Há uma transformação, porque a adoração muda e transforma um homem. Porque a palavra do Senhor também diz em Salmo 115 que a pessoa ela se transforma e ela fica semelhante àquilo que ela adora. E nesse salmo tem um versículo que diz: a ele se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Esse versículo está falando, anterior a esse versículo, fala de como as pessoas naquele momento estavam confeccionando objetos para serem adorados. Então aí fala, serão como aqueles. Então quando a gente tem uma experiência com Deus, nós vamos adorar a Deus. Então a experiência com o Senhor é a adoração. E como experiência é um ato de aprender ou conhecer além das fronteiras do limite, e Deus está além dos nossos limites, está além das nossas fronteiras, é que eu escolhi esse nome Experiências para esse canal, né? Porque a experiência divina, dentre todas as experiências, ela é a melhor e ela é mais eficácia e ela é eterna. Eu quero agradecer vocês, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos serão de comentários de livros e eu quero dizer que eu estou contente, eu estou feliz e foi festa mesmo, está sendo festa. E é isso, nosso canal chama Experiências porque queremos passar e compartilhar comentários de livros, mas acima de tudo mostrar que vale a pena ter experiências com o Senhor.